falando do São José, que fecha sua participação na primeira fase da Copa Paulista, fora de casa contra o Santo André. A partida pode valer até a liderança geral da competição. O Brunão foi bater um papo com o técnico Ricardo Costa para falar sobre isso e outros assuntos, é claro. E você confere agora. Solta, Matheus! Muito bem, Vieira Júnior, muito boa tarde para você que está em casa acompanhando o Hora do Esporte. O São José, como você já sabe, já está classificado para a próxima fase da Copa Paulista, mas ainda tem um jogo para fazer aí na primeira fase, né? Resta uma partida nessa primeira fase contra o Santo André fora de casa. E a gente vai conversar com o técnico Ricardo Costa para saber um pouco do que ele espera sobre essa partida contra o Santo André. Muito boa tarde, Ricardo. Então a gente vai começar com essa pergunta então, né? O que esperar nessa partida aí, a última partida contra o Santo André? Bom, boa tarde. Temos o último compromisso já classificado, mas a gente ainda busca uma pontuação alta, né, para poder manter nossa decisão aqui dentro do Martins Pereira. Acho que vai ser muito importante, então vamos buscar esses 3 pontos fora para que a gente possa ter essa chance de jogar dentro de casa numa fase decisiva. O fato do Santo André já estar despreocupado, sem chances, de uma certa forma, pode dificultar para vocês, do mesmo jeito que o São Bernardo dificultou aqui um pouco no Martins Pereira? Eu acho que sim, até porque o Santo André vem numa evolução muito grande, né? Os últimos 3 jogos aí, com 3 vitórias, então nós temos um adversário que cresceu bastante nessa fase final. Como eu sempre falo, né? Essas equipes elas vêm trabalhando justamente para planejamento do outro ano já, então vem observando os jogadores também querendo ficar no clube ou empregar um pouquinho melhor, então é a oportunidade que eles têm de mostrar um pouco do futebol. Então acho que esses jogos são os mais difíceis, né? Às vezes a gente acha que vai ser fácil, acha que vai ser tranquilo e a gente tem uma surpresa como a gente teve aqui do São Bernardo. A gente sempre espera que o adversário venha para cima, né? Acho que um pouco sem compromisso, né? E isso facilita um adversário que já está fora. Mas a gente tem que estar preparado, fazer nosso jogo seguro lá e buscar os 3 pontos. Você, tendo já a classificação nas mãos, né, pretende fazer algum tipo de teste, mudar um pouquinho a forma de jogar, enfim? Ou como que você já está pensando montar esse time aí, talvez para fazer um testezinho ou outro? Ou jogo oficial você não costuma fazer muito teste? Não, teste é uma palavra, na minha opinião, errada, né? Acho que aqui a gente não faz teste, aqui a gente coloca os melhores para esse jogo. Então a gente vai colocar os melhores para esse jogo. Nós temos aí o único jogador suspenso é o Abreu, né, pelo 3º cartão amarelo. O restante tem todas as condições e a gente vai montar a melhor equipe para que ele possa ir lá e fazer um bom jogo. Tem algum ponto principal que deva ser corrigido dessa última partida, já mirando para a próxima? Comparando o São Bernardo agora com o Santo André? Eu acho que cada partida tem a sua história, né? Eu acho que essa é uma partida que a gente jogou dentro de casa. A gente não conseguiu pressionar tanto o adversário, que foi um adversário que jogou no nosso erro, na verdade. E aí depois do segundo tempo a gente que chamou o adversário para o nosso campo e a gente conseguiu construir mais. Então cada jogo tem sua história. Eu acho que a gente, de um todo, a gente fez uma boa partida, a gente não levou mais um jogo sem levar gol, então nosso sistema defensivo funcionou e a parte ofensiva a gente foi lá e fez o gol, né? Acho que tivemos chance de fazer mais gols também, sofremos algumas chances de gol também. Mas é isso, acho que é trabalhar sempre para corrigir o que a gente possa melhorar. Nunca tá bom, né? Sempre tem que melhorar, então a gente vai trabalhar para melhorar e que a gente possa fazer um jogo bom e seguro contra o Santo André. Projetando já a próxima fase, né? Acho que o São José, pelo cruzamento de agora atual, enfrentaria o Mirassol. Como você projeta a próxima fase, né? E tem algum adversário que vocês não gostariam de enfrentar nessas quartas de final? É complicado falar de segunda fase, por mais que a gente já esteja na segunda fase, a gente pode falar um pouquinho, mas projetar adversário é muito difícil. A gente está fazendo as contas aí. O Mirassol tem um jogo muito difícil, né? Pode até ficar de fora, né? Pega o Marília que sofreu uma derrota no final de semana para o seu maior rival, né? Uma goleada. Então a gente viu um campeonato muito equilibrado. Então a gente, lógico, está vendo os outros adversários, quem pode ser enfrentamento, mas a gente só vai saber mesmo domingo, lá meio-dia, hora acabar o jogo, a gente vai poder aí sim começar a falar do adversário. Obrigado, Ricardo. Então, essas foram as palavras do técnico Ricardo Costa.
já projetando o jogo contra o Santo André, né, a última partida dessa primeira fase da Copa Paulista, e também já pensando um pouco já na próxima fase da Copa Paulista, nas quartas de final. Voltamos com você aí, Vieira Júnior, no estúdio. Valeu, Brunão que estava lá, mas também está aqui. Matheus, vamos antecipar as coisas. Coloca pra gente aí os jogos deste final de semana. Todos os jogos, domingo, 10 da manhã. 10 da manhã não é horário de futebol profissional, pô. Mas enfim, Portuguesa, Santista e São Caetano. Esse jogo vai ser em Santos, hein? Que coisa! O jogo da Portuguesa vai ser... Aliás, Perdão, esse jogo aqui vai ser no Canindé. Esse segundo jogo, São Bernardo e Portuguesa Santista, esse jogo vai ser em Santos. Olha que absurdo. Mas tudo bem. Santo André e São José, os jogos do grupo 3, o grupo do São José. Classificação do grupo. Coloca pra gente o Matheus. Olha lá. Portuguesa líder com 20, São José em segundo com 20, Portuguesa Santista com 18. São José tem que ficar atento que ele pode cair para terceiro dentro do grupo aqui, né? Os outros três aqui, os três Santos aqui, não servem para nada. Matheus, coloca pra gente a classificação geral da Copa Paulista. Olha só, classificação geral, 15 de Piracicaba é o melhor time da competição, os três grupos somando todos os jogos, 21 pontos. Portuguesa e São José, segundo e terceiro, Portuguesa Santista em quarto. Repare que do grupo do São José, o segundo, o terceiro e o quarto são do grupo do São José. Você vê a força do grupo do São José. Depois vem Noroeste, Juventus, Mirassol e Grêmio Prudente. Essas duas equipes que estão em azul aqui, são os melhores terceiros colocados na atualidade. Claro que isso aqui pode mudar com a última rodada. Os que estão em verde são os dois primeiros de cada grupo. Os dois primeiros do grupo 1, os dois primeiros do grupo 2, os dois primeiros do grupo 3. E os azuis são os segundos melhores terceiros colocados dos três grupos, tá certo? Se terminasse hoje com essa classificação aqui atual, muita coisa vai mudar porque vai ter jogo final de semana. Os confrontos de quartas de final seriam desta forma: 15 de Piracicaba contra o Grêmio Prudente, o primeiro contra o oitavo. Português, o segundo contra o sétimo. São José e Juventus da Moca, ou seja, o terceiro contra o sexto. E aqui o quarto contra o quinto. Lembrando que os times que estão aqui à sua esquerda da tela, eles decidiriam em casa. Brunão, já antecipei tudo isso para dizer, com base naquilo que disse o Ricardo Costa e esses prováveis confrontos, quem quer chegar, quem vai chegar para uma quarta de final de Copa Paulista, seja Campeonato Brasileiro, o que for, não tem que escolher adversário, tem que chegar e jogar. E é bom que o Ricardo já vai pensando agora nesse próximo passo, né? Porque, como ele falou, essa primeira parte da Copa Paulista já foi, né? Para o São José já foi. Lógico, tem um último jogo ainda, dá para somar pontos, dá para conseguir uma colocação melhor dentro do grupo e no geral, mas como já conseguiu a classificação, então essa primeira parte já Inês é morta, já foi. Agora é pensar um pouco como montar o time, o que vai vir pela frente nas quartas de final da Copa Paulista. Por enquanto, o Juventus, por um lado, acho que pesando as coisas, é bom para o São José, porque primeiro distância, que dá para ir até, dependendo do horário do jogo, dá para ir no mesmo dia e voltar. E também a questão do Juventus. O Juventus está oscilante, né? Não está muito bem, começou mal, agora deu uma engrenada, ou seja, não tá muito bem no campeonato, né? Tem o Jorginho Cantinflas como técnico. Então, pode ser que o São José vá bem nessa fase aí das quartas de final, caso enfrente o Juventus. Muito bem, sorte aí para o São José. Esse jogo contra o Santo André não é galinha morta, não. É um jogo complicado, jogo difícil, como diz o Ricardo Costa, mas é aquele negócio. O Santo André não vale nada, mas individualmente para os jogadores vale muito. É a última chance deles se mostrarem para o mercado do futebol. O cara fazendo uma boa partida contra o São José, que é uma equipe a ser batida, pode lhe render um contrato ali na frente. Então, o cara vai querer mostrar alguma coisa. Então, e joga meio que descompromissado, aí que pode ser o fio da meada aí para a equipe do Santo André, e o São José tem que ficar esperto com isso. E todos os detalhes dessa partida, obviamente, na segunda-feira aqui no Hora do Esporte, a gente vai trazer para você.